Fala rapaziada, tudo bem, gente? Aqui é o professor Breno Martins, professor Brenão, com mais uma aula para você que vai prestar a prova de concurso para a Polícia Militar do Espírito Santo. Agora, a gente já tem uma orientação de estudos, do qual você deve ter visto. Se não viu, veja, porque lá eu explico direitinho como é que ficou o nosso edital e o nosso curso em comparação com essas novas mudanças que o edital trouxe. Na verdade, o edital fez o quê? Ele dilatou a matéria de história. Tudo que está lá, a gente aplica, a gente vai, digamos, aproveitar basicamente como um todo. Mas, tendo em vista a circunstância, é importante a gente participar desse cenário, dessa condição como um todo, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre ditadura militar, é o que veio lá no edital, beleza? Lembrando que a parte entre Vargas e ditadura militar é o período liberal populista, né? E não veio determinando nessa rodada. Vamos lá. Para começar, pessoal, a ditadura ela começa em 1964 e vai até, atenção, 1985. Portanto, são 21 anos de ditadura militar. Na época, antes da ditadura, vivia-se o período liberal populista. Eu acabei de dizer isso aqui, não é mesmo? E nesse período foram mais ou menos 5 presidentes. Sim, vamos contar aqui, ó. Foi o presidente Dutra, depois do Vargas, foi o presidente, depois o próprio Vargas. Eu vou considerar os presidentes da sucessão entre Vargas e JK, né? Então foi Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos. Esses três aqui são depois da morte do Vargas, assumiram depois da morte do Vargas. Depois de Nereu Ramos, vem JK, aí vem Jânio Quadros, e por último João Goulart. Então tá. É que na sucessão do Vargas para o JK, tem esses 3 presidentes interinos aqui, o vice, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né? Beleza. Então, o João Goulart, ele era considerado um presidente de esquerda, assim, um pouco mais ligado aos sindicatos, aos grupos rurais, defendeu um plano de governo que tocava em pontos sensíveis da sociedade brasileira, como, por exemplo, a reforma agrária, né? Basicamente, nessa perspectiva que a gente está vendo aí. Pois bem, então ele foi acusado de aproximação com os setores populares, com os setores comunistas, e depois de anunciar as reformas de base, e entre as reformas de base estava a reforma agrária, ele disse que faria na lei ou na marra. Há uma reação muito forte das forças conservadoras, além do que ele também toca em pontos sensíveis da hierarquia militar, como ao perdoar, por exemplo, alguns militares que estavam, digamos, sendo insurretos, né, insurrecionais, estavam fazendo revolta interna. E para a gente que vai ser aqui, para vocês que serão futuros policiais militares, numa estrutura militar, numa hierarquia militar, numa instituição militar, a disciplina é inquestionável, né? Para dizer o mínimo aí, e eu tenho certeza que a maioria tem a noção disso. De toda forma, em função, combinando as duas coisas, João Goulart foi deposto em 1964, de 31 para 1º de abril, 31 de março para 1º de abril. Alguns governadores apoiaram o golpe militar, como o governador na época da Guanabara, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Adhemar de Barros. Carlos Lacerda da Guanabara, né, que é o estado da Guanabara, Magalhães Pinto, Minas Gerais, eu vou colocar Rio de Janeiro aqui, e Adhemar de Barros, São Paulo. Dá para colocar Rio de Janeiro. E Adhemar de Barros, São Paulo, né, pessoal? Então, dito isso, começava ali a chamada ditadura militar. E aí o Brasil fica muito agitado, há muita agitação política, né, nesse sentido. E aí o prédio da Uni é incendiado, claro que isso foi arquitetado por grupos conservadores ligados aos militares. Sede do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, era um instituto um pouco de esquerda, também foi incendiado. A CGT, Central Geral dos Trabalhadores, e as ligas camponesas, que é como se fosse mais ou menos aquilo que o MST ocupa hoje, sabe, defendendo reforma agrária e tal. Dá para dizer que é o MST da época, só que na época foi criado em outro lugar, com um outro contexto, né? Ela surge lá no Canavial de Pernambuco, depois espalha para Paraíba, enfim, tem alguns outros lugares também. Jango e Brizola. Jango, pessoal, é o apelido de João Goulart.
e Brizola exilaram-se, né, acabaram se exilando. O Luiz Carlos Prestes, que é aquele mesmo que eu falei agora há pouco, né, na aula de Vargas da ANL, ele entrou para a clandestinidade e vários outros líderes sindicais foram presos. O ministro, aliás, o militar de altíssima patente Arthur Costa e Silva se autonomeou ministro da Guerra e instituiu o Comando Supremo da Revolução. Dentro dos militares, fala-se em Revolução de 1964. Bom, rapaziada, então é isso. Antes de prosseguir, só dizer, eu falei que Rio de Janeiro, tá? Mas aqui no o Carlos Lacerda, como eu disse agora há pouco, era governador do estado da Guanabara. Nem coloquei Rio de Janeiro, não devia ter colocado Rio de Janeiro aqui, né? Que existia o estado da Guanabara. Guanabara. E que hoje é tudo Rio de Janeiro, mas existe esse estado, beleza? Vamos lá. Logo após o golpe, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzini, assume provisoriamente a presidência da República e ali uma junta militar vai editar o ato institucional número 1. Na verdade, nesse momento, o governo militar ele vai governar por meio dos atos institucionais, não é mesmo? É como se fossem decretos. A gente tem até o 17 atos institucionais. Estudamos até o 15. O AI-1 estabeleceu que o presidente da República tinha o poder de suspender os direitos políticos, caçar todos os cargos legislativos, e é isso aí. Não, caçar com 2S, sim. Caçar político com 2S. Caçar porco do mato com C cedilha. Esse foi o instrumento jurídico que permitiu ao governo militar encarcerar dezenas de pessoas, centenas de pessoas, né? E a suspensão do caráter vitalício e estável dos cargos públicos, claro que isso também aconteceu naquele período, que poderiam ser suprimidos em caso de ameaça à ordem estabelecida. Foi aumentando os poderes do presidente da República. Na eleição daquele ano também ficou decidido que a eleição seria indireta. Aí vem o AI-2 e fala que dali para frente vai ser tudo indireto. Pois bem, é o que eu acabei de colocar aqui, né? Eleição direta para presidente após a queda do Jango naquele ano de 64, beleza? Bom, depois, 2 dias depois da publicação do AI-1, Humberto de Alencar Castelo Branco, ou simplesmente Castelo Branco, assumiu a presidência da República. Ele vai governar de 1964 até 67, beleza? E ele apresenta como principal meta, a principal meta do Castelo Branco era combater o comunismo e recuperar a credibilidade internacional do Brasil. Brasil que naquele momento, anos 70, final dos anos 60, na verdade meio dos anos 60, enfim, passava um turbilhão em função dessas características todas que a gente está vendo aqui. Dito isso, em 64 também é criado o SNI, Serviço Nacional da Informação, com a tarefa de supervisionar e coordenar as atividades de informação. Claro, né, uma forma de vigiar os opositores políticos. O SNI é aquele que fornecia dados, né, para as investigações, torturas e tudo mais. E também houve uma repressão violenta por parte do governo militar, de modo que o militante comunista Gregório Bezerra foi morto naquele momento. Então houve uma intensa campanha da ditadura militar, do regime militar, contra os opositores ao regime, beleza? Pois bem, então, lideranças sindicais, camponeses, estudantis, muita gente foi presa, governadores também foram presos, o caso de Miguel Arraes, lá do estado de Pernambuco, Miguel Arraes, né, Miguel Arraes, o caso também de outros governadores, Brizola também não estava no Brasil, governador do Rio Grande do Sul, enfim, né, foi um período de muita tensão política. Aí o Castelo Branco vai decretar o AI-2, que acaba com todos os partidos políticos, extingue os partidos e cria apenas 2. O Arena, Aliança Renovadora Nacional, o Partido da Situação, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, Partido da Oposição. Nas eleições legislativas, a maioria, ou seja, 64% dos políticos eleitos pertenciam ao Arena. Naquele momento, Lacerda, né, ele passa para a oposição. Mesmo Lacerda, que apoia o golpe militar, ele passa para a oposição. Junto com João Goulart e com o JK, ele vai formar a frente ampla. Então eu tenho aí um cara de direita, que é o Lacerda, um de centro-direita, que é o JK, e um cara de centro-esquerda, que era o Lacerda.
ou esquerda, né? A depender aí da interpretação e de quem, enfim, não é comigo isso. De toda forma, forma-se ali a frente ampla. Outros dois políticos, como Brizola e Miguel Arraes, recusaram-se. Essa frente ampla durou até 68, depois ela foi declarada ilegal. Na verdade, isso aconteceu porque o Lacerda, mesmo apoiando a ditadura militar, descobriu que não seria candidato, não poderia ser candidato à presidência da República, por isso ele meio que muda de posição, passa a ser oposição à ditadura, embora não mude de posição política. Acho que deu para entender, né? Fica oposição à ditadura, mas permanece sendo político de direita. Bom, dito isso, o Castelo Branco vai decretar também o ato institucional número 3. Né? O AI3 também é facinho da gente gravar. O AI3, ele dizia, na verdade, ele transformava as eleições para governadores, na verdade, deixava de ser diretas e passava também a ser indiretas. Né? Fim das eleições diretas para governador. E os governadores tinham poder para nomear prefeitos de capitais naquela circunstância, e isso era fundamental para manter o equilíbrio político e também manter praticamente a ditadura sob controle, né? O governo sob controle, os estados também sob controle por parte do presidente militar. E aí, em 66, vai decretar o AI4, em 1966, e aí convoca o Congresso a aprovar um texto da Constituição de 67, elaborado pelo próprio governo militar. Né? É isso aí. E daqui a pouco eu falo sobre o AI5. Antes, porém, é importante dizer que naquele momento, né, durante naquele auge da ditadura, né, há uma troca no comando militar. A partir de 67, entra em cena o presidente Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva. Ele vai governar até 1969. Bom, inicia-se ali uma linha dura do regime militar. Ele vai substituir funcionários públicos civis por militares em vários cargos estratégicos. Nesse governo dele vai acontecer a guerrilha do Caparaó, é o momento que vários oposicionistas se organizam, se escondem na Serra do Caparaó. Acho que isso é uma coisa caível, porque é regional, né? É bem regional. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso lá na história do Espírito Santo, mas ali alguns militantes se escondem, mata dentro, né, de modo a tentar organizar uma resistência contra a ditadura militar, fugindo da prisão daqueles que os consideravam subversivos. Nesse momento também vai morrer o secundarista Edson Luiz de Lima, né, um governo marcado pela forte reação da sociedade civil, algumas greves de operários em Contagem, em Minas Gerais, Osasco, São Paulo, e muitas passeatas estudantis desafiavam o regime militar. Talvez a maior forma de manifestação no governo Arthur da Costa e Silva foi a passeata dos 100 mil pela democracia, e ela foi em junho de 1968, no Rio de Janeiro. Participaram trabalhadores, intelectuais, participaram também políticos, artistas, religiosos, e essa passeata teve uma forte ligação com o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, né, que fez um discurso muito duro contra a ditadura, né, e isso mobilizou as pessoas a irem para as ruas para lutar pela democracia, de modo que aquilo viabilizou uma certa publicidade pela democracia. E isso provocou uma reação muito forte da própria ditadura militar, que endureceu ainda mais o regime. Os atos institucionais, eles institucionalizaram a ditadura militar. Né? E então, naquele momento, foi decretado o ato institucional mais duro. Antes, porém, vamos dizer, que você veja a foto aí da passeata dos 100 mil, né? Alguns líderes estudantis, Vladimir Pereira, ao lado dele está José Domingos Teixeira Neto, em 26 de junho de 68. Bom, a estrutura da ditadura militar de combate aos opositores era formada pelo DOPS, pelo IPS, desde era Vargas, Instituto de Pesquisas Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, gerenciava dinheiro vindo dos Estados Unidos, o SNI, Serviço Nacional de Informação, o CIEX, Centro Nacional de Informação do Exército, o CIE, Centro de Informação do Exército, CIEX, Centro de Informação do Exterior, CIEX, Centro de Informação do Exército, OBAN, Operação Bandeirante, né, formada pelas 3 Forças Armadas e teve apoio de empresas grandes como Ultragás, Ford,
Volkswagen, entre outras, e também o DOI-CODE, é o Departamento de Operações Internas, Centro de Operações de Defesa Interna, com sede principalmente em São Paulo. Pois bem, então, como eu disse, né, agora há pouco, houve um crescimento muito grande da oposição, influenciada pelo Maio de 68 na França. Né? Houve um grande movimento na França, em maio de 68, isso contaminou aí diversos outros lugares, tem a Primavera de Praga e tudo mais, e a passeata do 100 mil é um pouco desdobramento disso, né? Além das vitórias de grupos esquerdistas, tanto em Cuba quanto na África, se estimula a oposição. Então, diversos setores de esquerda partiram para a luta armada, né? Como e aí surgem outros partidos políticos, como o PCR, a ala vermelha do PCB, o PCBR, o POC, a LN, PRT, tudo isso aqui é guerrilheiro, sabe? É guerrilha do Araguaia. Muitos desses grupos aqui foram combatidos e pertencem à guerrilha do Araguaia nesse sentido. Então a guerrilha promovia assaltos a bancos, né, sequestros para financiar a luta do regime e negociar a libertação de prisioneiros. Tentavam, assim, negociar, né, de um lado e de outro, embora fosse para a ditadura militar um objetivo muito forte. E aí, em 1973, a própria esquerda armada se convenceu de que ela foi derrotada. Né? Há um reconhecimento interno de que houve uma derrota dessa esquerda armada que partiu para a luta armada. Né? Muitos presos, muitos exilados, outros mortos em combate também. Pois bem, então aí esse deputado, Márcio Moreira Alves, né, que defendia o boicote aí ao desfile do Dia da Independência, em função disso, na verdade a passeata do 100 mil foi antes, eu falei aqui que deu a entender que foi depois, né, mas o discurso do deputado Márcio Moreira Alves foi antes da passeata do 100 mil. E aí ele defendeu o boicote ao 7 de setembro. A reação do governo, com tantas coisas acontecendo, inclusive pela passeata do 100 mil, foi o AI-5. O AI-5 ele foi lançado em 13 de dezembro de 68, ele é considerado um golpe dentro do golpe porque ele endurece muito mais, ele torna o regime muito mais duro. O AI-5 estabelecia o executivo com plenos poderes para fechar o Congresso Nacional, a suspensão de garantias constitucionais, o presidente podendo caçar mandatos, direitos políticos, tudo bem, isso já existia. O governo ganha poder, tudo bem não, né, gente? É só uma expressão. O governo ganha o poder de suspender o direito de habeas corpus, né? Então, esse direito era suspenso e também, no lugar dele, entrou uma prisão preventiva de 60 dias, dos quais 10 dias eram incomunicáveis. E uma rigorosa censura aos meios de comunicação. Então, o AI-5 foi muito duro nessa perspectiva e sai o Castelo, o Arthur da Costa e Silva, e entra o presidente Emílio Garrastazu Médici. Ele vai governar de 1969 até 1974, beleza? Então assume a presidência comecinho de 74, tá, gente? Comecinho. E aí, em outubro de 69, intensifica a repressão, né? E o governo prende, enfim, vai combatendo isso. Aqui está vendo a foto aqui da prisão de 920 estudantes durante o Congresso Clandestino da UNE, né, em 11 de outubro de 68. Né? Pois bem, então o governo Médici, ele foi o mais repressivo. Por outro lado, ele também surfou numa onda e conseguiu fazer o Brasil crescer economicamente. A conjuntura internacional favoreceu, mas internamente também houve medidas que favoreceram o crescimento econômico, né? É o período do milagre econômico, como a própria época chamava. O Brasil cresceu um PIB, não foi de 13, não, eu coloquei 13 aqui, mas o correto é 13,8%, ou seja, praticamente 14%. Então o Brasil cresceu 14% no governo do Médici. Cara, é muito crescimento, né? Que nação que vai crescer 14% hoje em dia? Então o crescimento foi muito grande. Antes de chegar no milagre, o governo tentou lançar o plano econômico chamado PAEG, corte nos gastos, maior carga tributária, investimento estatal, e não deu certo. Houve fracasso, recessão, desemprego e muita dívida externa. E aí, no final dos anos 60, né, o Brasil entra nessa onda do certo fanismo patriótico também, e também nessa onda internacional, consegue uma conjuntura favorável. E aí se casam duas coisas, né? O crescimento econômico do Brasil com
essa propaganda nacionalista que se fazia na época, embalada pela seleção de 70, a seleção, melhor seleção de todos os tempos, segundo a FIFA, e que encantou o mundo, né, para o seu padrão lá em 70, de modo que e aquilo colaborou para a propaganda positiva do presidente Médici, né? Então se dizia na época: Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Enfim, uma corrente para frente, né? Enfim. E aí o Brasil conquista o tricampeonato mundial em 70, ano de Copa do Mundo. Você deve ouvir falar disso aí pra caramba, né? E utilizado como regime, como símbolo da bandeira do Brasil, da grandeza do Brasil. Apesar disso, também havia problemas internos, né, dos quais eu vou abordar aqui. Então houve o crescimento da dívida externa, o arroz salarial e a repressão política, apesar de tudo. Dá para dizer, o arroz salarial foi o principal desses problemas. Por quê? Porque as coisas aumentavam de preço e o salário não aumentava. Então as pessoas iam ficando mais pobres, mais empobrecidas. É isso. Agora, materializando o milagre econômico, dá para citar aqui coisas importantes, né? Então, por exemplo, a Embratel passou a operar via satélite. Tudo isso aqui é característica do milagre econômico. Surgem novas empresas estatais como a Telebrás, o agronegócio, café, açúcar, fumo, algodão, suco de laranja, milho, arroz, gado para exportação, tudo isso teve larga expansão nesse período da ditadura militar. O Acre, por exemplo, foi ocupado nessa época, né? O Alto Mato Grosso também. Expansão do crédito bancário, construção da ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, instalação de empresas multinacionais, expansão do capitalismo no contexto da Guerra Fria e também uma expansão do sistema privado de saúde e educação. Automaticamente, paralelamente, um sucateamento do sistema público de saúde e educação. Pelo menos foi assim até os anos 80, quando o governo dá uma reformada geral na saúde e há significativos avanços. E embora na educação permaneça aí terrível nesse sentido. Olha aqui, ó, tá aqui a inflação no Brasil, o crescimento do PIB. Veja só, em 73, ó, 14% do PIB do Brasil. E depois aqui eu tenho um evento, tá, gente? Né, entre 73 e 74, que foi a crise do petróleo, uma crise internacional que trouxe, né, para o Brasil um prejuízo também, né? Então houve impactos aqui porque o Brasil cresceu bem menos se for comparado antes e depois da crise do petróleo em 74. Agora, o milagre econômico também tem suas consequências ruins, como o arroz salarial, a inflação, a dívida externa. Eu falei isso aqui, o sucateamento no ensino público, da saúde pública, o êxodo rural, o crescimento do desemprego. Vários latifúndios foram transformados em agroindústrias. É isso. Não deu, não foi, não, a gente não pode imaginar, né, que também foi um mar de rosas, né? Também teve o lado ruim da ditadura do milagre econômico. Beleza. Enquanto isso, um lado cultural, né, a resistência ao regime do regime militar também se manifesta no campo cultural, com a música, o teatro e o cinema. Alguns músicos, né, alguns compositores se destacam, como o Geraldo Vandré, o Chico Buarque de Holanda, o Gilberto Gil, né, também um movimento artístico chamado Tropicália, nessa época, com o próprio Chico, Caetano e Gil também atuam muito fortemente. O teatro como arte de crítica social, aí você tem o grupo Teatro de Arena, né, você tem o grupo também Teatro Oficina, o Grupo Opinião, o Centro Popular de Cultura da Uni e por aí vai. Né? O Cinema Novo também teve as suas contribuições, né, com o diretor Glauber Rocha e o Nelson Pires Santos também. Bom, e aí agora a gente entra um pouco na parte final da ditadura militar, né, pessoal? Na parte já no processo de abertura, porque agora que o governo Médici viu que a esquerda foi derrotada, né, a luta armada foi derrotada, o próximo presidente inicia um processo de abertura. É como se ele tivesse controlado as forças internas, agora ele queria abrir o país. Entretanto, sua estratégia é abertura lenta, gradual e segura. Tá legal? Bom, então, como eu falei, o Ernesto Geisel vai iniciar a abertura lenta, gradual e segura. É um período chamado de distensão, né? Na verdade, há avanços e há retrocessos na liberalização do regime. Na verdade, talvez mais retrocesso do que avanço. Avanço só no finalzinho mesmo. Vou falar já. Bom,
Nesse período, o Geisel vai lançar o segundo PND com foco em energia, gente, porque naquela época vivia-se a crise do petróleo e os efeitos da crise do petróleo, né? O primeiro choque do petróleo. E ele vai ampliar a Petrobras, dá para ver, criar o programa Proálcool para desenvolver o etanol no Brasil e também a usina nuclear de Angra 1. Quem transferiu o capital de tecnologia para o Brasil foi a Alemanha Oriental na construção dessa usina, né? Também ampliou ferrovias, portos, fundou ou federalizou várias universidades, né? Criou curso de pós-graduação e pesquisa, mestrado e doutorado, além de ter sido responsável pela construção das usinas de Itaipu e Tucuruí. Em 74, a sociedade queria muitas mudanças, e aí aconteceu exatamente o oposto de 64. O MDB saiu muito mais vitorioso nas eleições para o legislativo. Dito isso, também teve o assassinato do Vladimir Herzog, editor, jornalista-chefe da TV Cultura, e ele foi morto em circunstâncias muito obscuras. Na verdade, falaram que ele se matou, quando na verdade ele foi assassinado. O governo vai reagir também ao crescimento da oposição e vai criar a Lei Falcão, né, que proibia candidatos se apresentarem ao vivo no rádio e na TV durante a propaganda eleitoral. Outro retrocesso, dá para dizer, que foi o pacote de abril de 77, em que o Ernesto Geisel fechou o Congresso Nacional, o presidente passou a governar por meio de decretos, e um terço dos senadores passou a ser indicado pelos militares. Entre 77 e 78, uma campanha muito grande toma conta do Brasil pela anistia ampla, geral e irrestrita e pelo fim da ditadura, assim como também metalúrgicos das fábricas do ABC Paulista promovem greve por melhores salários, e isso tem duas pautas, né? Melhores salários e também pelo fim da ditadura. De toda forma, a ditadura, o regime militar, já dava sinal de esgotamento, com inflação, dívida externa elevada e empobrecimento da população. Os pobres ficaram mais pobres, os poucos ricos ficaram mais ricos e houve uma desigualdade muito grande na pirâmide social. Dito isso, vai assumir o poder o general João Batista Figueiredo, né? O João Batista Figueiredo, antes, porém, de acabar, eu não falei aqui, né? Antes de acabar o governo do Geisel, que vai de 74 até 79, também dá para dizer que no começo de 79 acaba o AI-5, fim do AI-5, né? Nessa perspectiva que a gente está vendo aí. Pois bem, então o general João Batista Figueiredo assume o governo em 79, né, sob protesto popular. Em março, mais de 80 mil metalúrgicos do ABC fazem greve, desafiam a polícia e o regime. Também cresce a articulação na sociedade, professores, bancários, várias categorias passam a lutar por melhores salários, verbas na educação e principalmente pelo fim da ditadura, né? A pressão era muito grande. E em junho de 79 é criada a lei da anistia, mas a anistia beneficiava todo mundo, tanto quem estava do lado da ditadura e torturando e inquirindo, como também quem havia sido considerado subversivo, né? E ela não foi para todo mundo, não. Alguns não receberam o benefício da anistia. Bom, dito isso, aqui não está a parte, né, do Figueiredo, mas deixa eu acrescentar aqui agora a parte do governo Figueiredo nessa perspectiva, rapaziada. Bom, agora sim, pessoal, o governo do João Batista Figueiredo vai governar de 79 até 1985, né? O general ele vai assumir em 79. Um pouquinho antes, porém, como eu disse, ocorreu o fim do AI-5. Então, essa perspectiva toda que a gente vai ver aí, né? Falei agora há pouco da crise aqui do próprio governo Geisel, né? E do governo Figueiredo. Pois bem, ainda no governo Figueiredo, em novembro de 79, vai acontecer o fim do AI-2, revoga-se o AI-2 e é permitido instalar o pluripartidarismo, surge o PT do Lula, o PMDB, o PDS, o PDT do Brizola, entre outras legendas. Em 82, o fim do AI-3, passa a ter eleições diretas para governador, viu, gente? E aí acontece a vitória da oposição, né, dos partidos ligados ao MDB, já eu mostro como ficou, acabam vencendo essas eleições. Não que o Arena não tenha vencido, ou os partidos dissidentes do Arena. Nos estados pequenos, os partidos que se originaram do Arena venceram essas eleições. Muitos estados pequenos.
Em 83 também o Figueiredo decretou a moratória da dívida externa. Foi terrível para o Brasil. O Brasil passava uma crise sem precedentes. Greves por todo o país. Alguns militares praticam terrorismo de direita. Não foi bom isso aqui não, né? Enfim, tem até o atentado ao Rio Centro, né? Que os militares promoveram um atentado ao Rio Centro, mas ele não deu certo. Aqui dá para ver, né? O Arena deu origem ao PDS, depois ao PFL, e o MDB deu origem ao PP, PMDB, PTB, PDT, e aqui, na verdade, não, esse partido não nasce do MDB, né? Ele nasce do ABC Paulista, Sindicatos Paulistanos dos Metalúrgicos do ABC Paulista, tá legal? Então esse é o ponto aí importante. Pois bem, então em 79 eu tenho o segundo choque do petróleo, o barril também ele eleva mais uma vez, tem crise na Polônia e na Argentina, e o governo passa a manter restrições dos gastos públicos e do crédito, que vai provocar muita impopularidade, pega empréstimos com o FMI, a inflação está cada vez mais galopante, a crise no regime militar era escancarada e não ia demorar a ruir. Pra você ter uma ideia, olha só, aqui tem o PIB, né, negativo em 1981 e 1983, menos 4, menos 2,3%, respectivamente. Né? Foi terrível esse período. Pois bem, então surge no Brasil o movimento Diretas Já. Esse movimento é um movimento liderado, capitaneado pelo deputado Dante de Oliveira, que propôs uma emenda, né, para eleições diretas para presidente da República. Nesse sentido, ela exigia a volta das eleições diretas, ela também ganhou o apelido de Emenda Dante de Oliveira. E essa campanha ganha força no país, né? Partidos de centro, de esquerda, partidos recém-criados passam a defender a ideia de eleições diretas para a presidência da República. Artistas, jornalistas, esportistas por todo o país passam a colaborar nessa perspectiva. Em abril de 84, a emenda que estabelecia as eleições diretas ela é rejeitada. Na verdade, o que vai acontecer é que a estratégia da oposição foi a ausência de quórum. Não teve quórum, né? Em 15 de janeiro de 85, Tancredo Neves é eleito no colégio eleitoral, presidente da República, e aqui é a eleição indireta, né? Indireta. Eleições indiretas. Em 15 de março, Tancredo Neves adoece, assume seu vice Zé Sarney, ele é impostado como presidente interino, e com a morte de Tancredo, o Sarney assume definitivamente o cargo. Beleza? Assim, terminava o regime militar e começava o processo de redemocratização na República Brasileira. Valeu? Um abraço, até a próxima aula, fique com Deus.